Yeah. Vamos de Simon e Garfunkel. And this for you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh. E quando fala da política, every way you look at it, you lose. Todo lado que você olha, você perde, né? Gente minha, tá chegando a hora. Andei sendo questionada a respeito dessa coisa dos candidatos. Eu que gosto muito do Amoedo, acho que é uma solução de gestão para o Brasil, mas não agora. O risco agora de renovar o que está vindo nos últimos 20, 30 anos, com caras diferentes, em especial nos últimos 13 anos com o PT e essa turma da esquerda, tem composto, além da questão filosófica, da questão partidária, que já não é de boa sorte, tem uma composição bastante significativa, perigosa e difícil da corrupção, né? Da psicopatia. O crime político organizado virou uma realidade, isso tudo tem que interromper. Aí as pessoas me perguntam, mas escuta, dá diagnósticos para o Lula ser narcisista, ou o diagnóstico formal que saiu para o Donald Trump, ser um narcisista perverso por várias instituições, inclusive Harvard. Não é bem um diagnóstico, porque ele não se submeteu, então é uma avaliação. Profissionais da área clínica como eu não podem fazer diagnóstico das pessoas à distância. Uma avaliação envolve 20, 30 sessões, meses de acompanhamento, entrevista da família inteira, você compulsar de verdade, sobretudo com a intenção do trabalho de desenvolvimento, de recuperação, de estabelecimento do funcional, do saudável, né, do self-saudável. E quando a gente fala de narcisismo perverso, que é algo que está assolando o planeta, nós temos uma cultura narcísica, a gente tem o mentir, roubar, trair, o gaslighting, pôr a culpa no outro daquilo que o um fez, né? E as várias formas de invalidação. O meu assunto é resiliência, eu que sou neurocientista. Tenho a dizer que estou de verdade preocupada em trazer para o meu país a oportunidade de um arranjo novo. O Partido Novo em si, como eu disse, o João Amoedo e as propostas do Partido Novo me parecem super equilibradas. Isso que a gente não tem tempo para poder correr o risco o lado perverso dessa esquerda, do comunismo, emplacar outra vez, e a gente está no mato. E de verdade, isso aqui virar uma Venezuela não é uma piada, isso aqui não é uma... vai para Cuba, nada dessas coisas infantilóides. Nós estamos falando de fato de desapropriação, nós estamos das propriedades, como acaba de acontecer lá, até bancos privados se tornarem bancos públicos, as pessoas serem mortas, como eu vi em Nova Orleans, a corte de lá de Nova Orleans, a Quantum House, que é essa minha companhia, nós vamos fazer 30 anos de vida de empresa ano que vem, são 3 empresas. Então, eu estou há 30 anos no Brasil, eu moro em São Paulo, tenho negócio em vários lugares do mundo, mas eu sou brasileira e eu tenho moral como brasileira, porque eu não fugi daqui não, eu segurei a onda de continuar aqui, com toda a dificuldade, os endividamentos de década em década que a gente tem que se submeter para continuar vivo, né? Mas quando me perguntam, escuta, então o Lula, o narcisismo do Lula, por ter essa coisa auto-intitulada, o mais honesto do mundo, se comparar a Jesus, convenhamos os rolos com a justiça, o alcoolismo. Num dado momento eu indiquei um dos 9 traços de narcisismo perverso pelo DSM-5, que é o Manual de Estatística de Doenças Mentais, que bordeja nosso trabalho no mundo, e essa especialidade de lidar com a desordem de personalidade, né, fez eu mencionar a história do comportamento inapropriado. É um dos 9 traços, você encontra um vídeo do curso SOS, quais são os 9 traços, quem realmente é narcisista, isso também está no YouTube, para a gente ver como se comporta, quais são as dinâmicas, especialmente na intimidade, porque é na intimidade de um público grande que o meu trabalho se volta para a gente ter bordas, ter self, ter senso de estima, né? E um narcisista existe para bagunçar seu cérebro, para fazer salada de palavras, para dizer que você não é nada disso, e para fazer uma confusão, ter controle e poder sem compaixão. Tem uma empatia, uma simpatia, uma sedução, mas ela é fria, a pessoa não tem vínculo interno, não tem aquele desejo de que o outro não sofra, pelo contrário, às vezes tem o sadismo, do Marc de Sade, né? que trouxe o elemento do sofrimento, que vai virando bullying, ou que vai virando aquele que usa o delar, né? Muito bem. O Lula, portanto, no enterro da Dona Marisa,
fez lá um comício. Isso me fez fazer uma declaração de que isso é um comportamento bastante inapropriado, fazer um comício durante o enterro. Não é algo que a gente pode chamar. Então, aquilo foi um dos 9 itens, um dos 9 traços que você pode encontrar os outros, né? Falando de Bolsonaro, e aí mantendo a visão clínica da história como avaliação, porque diagnóstico a gente não pode fazer, a gente pode fazer uma avaliação de educação emocional. Eu tenho uma visão bastante pragmática. Eu escutei assim, racista, machista, misógino, eu que ajudo milhares, centenas, se não milhares de mulheres, né? Se não milhões de pessoas com esse YouTube, com trabalho clínico, com trabalho gratuito, trabalho humanitário, com trabalho de educação emocional, e de cara, pisa teu chão, vamos voltar para si, põe limite em maluco, põe limite em abusador que quer bagunçar você aí para você ficar inseguro ou insegura, e aí depender deles, né? Ser uma concha vazia, que é o que a psicopatia quer, fazer dos outros uma concha vazia. Você não sabe mais nem seu nome, então você não vai embora, ou você fica ali se sentindo mal. Bom, na história da construção da psique, a gente tem muitos flashbacks, a gente tem lugares onde se sente mal, a gente tem história de vida onde a gente sentiu que a gente era uma minoria e a gente foi muito sacaneado por ser uma minoria. Tem até uma amiga do Rio de Janeiro que é branca, do olhinho azul, e ela morava em comunidade, e ela teve uma minoria às avessas. Ela disse: eu era profundamente rechaçada, porque na comunidade a maioria era negra, e eu ali, lourinha do olho azul, de uma família pobre, numa luta danada, com dificuldades, com o pai, com alcoolismo na família, essas encrencas com as quais a gente lida e bota embaixo do tapete e vamos embora, não se fala mais nisso, né? Mas quando a gente é minoria, ou a gente se sente invalidado por uma lei vigente que nos comunica que nós não somos bons o bastante, que nós não temos direito, cala a boca quem você pensa que é, a gente se sente profundamente invalidado, a gente tem muito medo disso. Então, para vocês que me acompanham, que têm me escrito respeitosamente, porque numa conversa respeitosa eu converso qualquer coisa, eu escuto outra opinião, eu pondero, de repente eu penso, será que é isso mesmo? Pode ser que seja mesmo, não estou nem convencida dessa eleição. Essa urna fraudulenta está me dando a pesquisa fraudada antes para justificar a urna fraudulenta é bastante preocupante. A gente tem um problema grave de crime político organizado. Então, a verdade é que a gente tem que... É lei. Voto de papel, urna de lona, é lei. É uma lei aprovada, que, aliás, foi o Bolsonaro que propôs, e a lei não é cumprida, na cara dura e nós vamos, lá na Vevá. Eu não consigo não votar. Eu não consigo não, pelo menos, tentar. E é o momento de a gente tentar a mudança, né? Nós não podemos misturar as invalidações, os nossos flashbacks e projetar isso, como disse o Isamitiba, num dos meus livros ele fez um prefácio muito carinhoso no Sobreviver, Instinto de Vencedor, um livro sobre resiliência, que é meu assunto, de sobreviventes, de estresse pós-traumático complexo, de a gente se refazer, né? O Tiba escreveu: neuróticos dirigem para frente olhando pelo retrovisor, olhando para trás. Psicóticos veem fora aquilo que está dentro. E resilientes têm visão 360 graus, que é quando você tem essa volta por cima. Precisa ter critério. Gente, o Bolsonaro é psicopata? Não acho. Na minha avaliação pessoal, clínica, como experiente clínica, psicoterapeuta, neurocientista, ajudando pessoas que são vítimas de abuso. Eu acho mais que o hashtag ele não, que aparece por aí, remonta o nosso medo de trauma e até o fato de estar em relação de abuso, mamãe narcisista, papai narcisista, marido, abusadores na vida, e um medo muito grande disso que se iconizou no Bolsonaro, do que de fato o Bolsonaro. Então vamos olhar o Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro, não acho o Bolsonaro o melhor ser humano do mundo. Eu não sei isso, mas não estou escolhendo o Bolsonaro para ser meu vizinho, nem meu amigo, nem meu marido. Eu estou olhando alguém com capacidade de interromper o crime político organizado num sistema de corrupção psicopático em que vale tudo, as pessoas mentem olhando a gente nos olhos, fazendo a gente de idiota, de todos os partidos. A classe política é bastante preocupante, né? Santa Lava Jato, que fez um pouco a diferença de começar a botar essa bola no chão, né? Então, se você adora o Trump, se você adora o Lula, se você adora o Bolsonaro, por favor, me deixe no meu próprio lugar. Vamos, pelo amor de Deus, raciocinar. Nós estamos lidando aqui com abrir um pouco esse pano, olhar essa caixa preta e ver os elementos que estão envolvidos no nosso emocional, nas nossas possíveis projeções, e as nossas escolhas políticas não podem ser invalidadas nem sequer por essa minha conversa. Então, não se sinta invalidado se você vai votar nesse ou naquele, ou no Ciro, que é muito mais psicopático do que o Bolsonaro, by the way. It's ok, a gente não está aqui também para fazer
um manicômio completo, porque este país já está um manicômio completo. Nós estamos aqui para olhar o que pode interromper o crime político organizado, o comunismo da sexta de 6 etapas do gramscismo cultural. E aí a gente precisa se informar, ler o que é gramscismo, como é que essa coisa entrou através das escolas, como é que a gente está com o aparelhamento nas mídias, nas grandes empresas vertendo dinheiro, dutos do petróleo duto, dos Correios, do BNDES, né? Esse esquemão de corrupção que a Lava Jato deflagrou. Nas escolas, nas universidades. É muito difícil porque existe uma ditadura, existem duas ditaduras que são culturais e que dizem assim, se eu falar alguma coisa eu vou tomar porrada e vão dizer que eu sou um lixo. E aí eu vou lembrar da minoria que eu já fui na vida, quando eu, porque era branca no meio de um monte de negros, era um lixo. Ou quando você, porque era negro no meio de um monte de brancos, era um lixo. Ou quando você, porque não tinha dinheiro no meio de pessoas que eram tinham mais condição, se sentia muito mal. Ou você, quando tinha dinheiro no meio de pessoas que não tinham, se sentia muito mal, né? Algumas pessoas que moravam num lugar mais pobre mudaram, melhorou um pouco de vida, e os amigos do basquete começaram a rechaçar, porque agora você é ruim. Então, a gente sentir a rejeição na nossa vida, na sociedade, é uma coisa difícil para nós na nossa história de vida. Num projeto de país onde a gente quer que todos sejam respeitados, a ideia de maioria que tem que ser transmitida é que a democracia vence na maioria. E que eu aprendo das duas ditaduras que eu acho preocupantes, elas são culturais, uma é a ditadura das minorias. Ora, é claro que o negro, o índio, o homossexual, a mulher, eu que sou mulher, mãe de 3 filhas, divorciada, como mulher, empresária, mãe, musicista, energia, sou também boa parceira, boa companheira, amante do amor de vínculo sadio, mas convenhamos, a minoria não pode passar a ditar as regras com esta patologia da falta de limites. Porque senão a gente fica tudo psicótico, eu vejo fora o que está dentro. Eu tive um pai filho da fruta, ou eu tive limitações, eu participei de uma vida nessa comunidade, ou mudanças na minha família, e eu sinto a invalidação no meu flashback, e aí olha o Bolsonaro, a mídia vai lá e diz misógino, racista. Eu não acho mesmo. Eu acho o Bolsonaro muito infeliz em muitas das falas dele, ele é um pouco pragmático, ele é arrogante, muitas vezes ele é boçal, houve falas dele no passado, ainda mais aquelas editadas para destruí-lo, né? Porque tem uma mídia aí que quer destruí-lo, e a turma que é da corrupção e a turma que é do controle do poder político com o nosso dinheiro, para essa, um abraço para vocês. A gente tem que eleger Bolsonaro no primeiro turno. Agora, para a turma humana, como eu, como você, que a gente não está ganhando nada com isso, a gente não é corrupto, a gente luta pra caramba, trabalha limpo. Então, para você, eu tenho que dizer, eu entendo o seu nível de rejeição, eu entendo a turma do ele não, que tem esse rechaçamento. Mas a minha avaliação pessoal é de que, bom, pera um pouquinho. O cara vai e faz uma lei para reduzir maioridade penal por conta de um estuprador. Diz lá para Maria do Rosário que Maria do Rosário é feia, que ela nem merece ser estuprada porque ela é feia. Disso se cria um ícone de que Bolsonaro, o estuprador, o misógino, que não gosta das mulheres. Eu digo, mas isso chega a ser patético, é o contrário, né? Então, eu acho incrível como foi se conseguindo iconizar nele o contrário daquilo que ele propõe, com a habilidade de um búfalo grávido, porque o cara não sabe se comunicar. Minha filha disse, mãe, tem que mandar prender a assessoria do Bolsonaro, porque não pode deixar o cara se comportar assim e falar essas coisas. Agora, diz que a boca fala que o coração tá cheio, então se ele é abrupto e abrutalhado, eu te pergunto, como é que você desbarata o crime político organizado numa quadrilha implantada, enfiada lá e que vale tudo, porque psicopata e narcisista não se suicida, dado estatístico. Eu tenho 4 livros, eu estou há 30 anos com 3 empresas, fazendo um congresso com os maiores especialistas do mundo em saúde mental, em recuperação e dar a volta por cima. Quantas centenas de vocês não escrevem, não rezam por mim, não estamos juntos fazendo? Nossa, que legal, consegui dar a volta por cima, alguém que quase me destruiu minha vida, eu consegui olhar até bordas, ver quem eu sou, pisar meu chão, jogar limpo, pagar limpo, saber quem eu sou, não ficar perdido, né? Toda essa coisa, beleza. É muito importante nesse ponto, quando eu falo do Bolsonaro ser atribuído a ele, é exatamente o gaslighting da minoria corrupta, que quer iconizar, sabe? Como quando tem um psicopata e um narcisista em casa,
ou um alcoólico muito perverso que chega da porrada, quebra tudo. Quantos de vocês não vivem isso? E a gente tem que trabalhar como que você põe borda, como que você põe limite, ao mesmo tempo dá uma culpa, porque você sente dó, ou porque você não quer pegar pesado, né? Nós somos brasileiros, o brasileiro tem a síndrome dos bons meninos, nós somos ruins de botar limite em qualquer coisa, tudo é jeitinho, tudo, né? Pôr limite é uma coisa que nós não aprendemos, é como se a gente também não tivesse o direito de se dar o respeito, né? E então, o que a gente sabe nas estatísticas ao longo desses 30 anos, dos meus 4 livros, do método Quantum, que é um sistema internacional para medir saúde mental, o melhor de você, tua felicidade potencial. Como é que você pode dizer sim quando é sim, não quando é não, né? Diga o que você quer, aquilo que você diz. Isso na vida da gente aqui no pequeno é difícil para delicado. Quando vem para a política, todo mundo acha que tem o direito de ficar pirado, ficar psicótico, projeta. Aí se alguém vai votar no cara que eu não gosto, eu já destruo a pessoa. Então não faça isso. Mantenha um pouco de elegância, um pouco de raciocínio. Esses caras não merecem me definir, nenhum político merece me definir, eles têm que prestar serviço, está se propondo a ser político, com um novo pensamento, com pensamento de liderança e de serviço e gestão pública, ora, honre sua vida, seu RG, seu CPF, suas calças, seu sapato, e faça os direitos, vocês têm que prestar conta para a gente que paga essa conta. E sendo assim, nós temos psicopatas e narcisistas no sistema de crime político organizado, porque a corrupção endêmica, profunda como ela é assim, eu roubo, quero continuar roubando e ferre-se, vale tudo, vale matar ou tentar matar, vale mentir, vale pôr a culpa no outro, vale a tentativa de assassinato moral. Então, de vez em quando, porque eu falo uma dessas coisas, nunca tive nenhum tipo de agressão, tem um trabalho super humanístico, ilibado e técnico, procurando olhar, ponderando, será que é isso, será que é aquilo, né? Com um pouco de dado da realidade. Quando vem para esse assunto da política, entram umas pessoas xingando sem cerimônia, porque projeta sua frustração, sua raiva, suas coisas, ou tem conta, ganha dinheiro ilícito e aí tem que matar. Aí esse pessoal que ganha dinheiro ilícito, eles não estão nem aí com nada. Bom, nas estatísticas desses livros, desse trabalho, do Sam Vaknin, do Richard Grannon, da Lisa Romano, meu, da Lídia, que vem aqui no fim do ano, da Lucy Rocha, que é uma advogada que trabalha nisso, nós todos que trabalhamos nisso, a gente sabe que narcisista e psicopata não se suicida. Sabia, estatisticamente, que essa gente não comete suicídio? E você sabe por quê? Porque eles já morreram. O self original foi desplugado. Por dor, seguramente. Por abuso, por muita confusão, por histórias de família na infância, de alcoolismo, de agressão física, violência sexual, violência de vários tipos, confusões, abandonos, negligências, essas coisas que a gente sabe que o abuso faz e que exigem a resiliência e que geram estresse pós-traumático complexo. Quando a gente cai para o lado bom da árvore, de uma coisa disfuncional como essa que eu estou exemplificando, e a gente então fica codependente, a gente vira salvador, quer ajudar todo mundo, sente culpa, não sabe pôr limite. E também a gente pode ter o tal do CPTSD, ou o CPTSR, como que é o Richard Grannon agora, que é o estresse pós-traumático complexo, a resposta de estresse pós-traumático e não o desordem ou transtorno. Então a gente tira o TEPT e a gente põe o REPT. É uma resposta de estresse pós-traumático complexo. O REPT-C, complexo porque são emoções que se repetem, voltam, voltam, voltam. A gente muitas vezes tem aquela mesma sensação de impotência, tem aquela mesma sensação de rejeição e tem dificuldade de ter autoestima, autoimagem, autoconfiança e paz interna, sentir que a gente conta com a gente se sente, na verdade, no mato, a gente se sente super sozinho, né? Bom, com esta bagagem, eu vou olhar Bolsonaro e saber que Bolsonaro desfaz mulheres. Bolsonaro diz que minorias, então a gente já projeta aquela dó da minoria, a gente vê fora o que está dentro, e aí realmente Bolsonaro, a mídia corrupta, a mídia esquerdalha, conjunta com esse esquema corrupto de poder e de psicopatia, de muito dinheiro, às custas de muito dinheiro, que eu suo para fazer cada atendimento, cada vídeo, cada curso, cada trabalho. É aqui, ó, pagando o imposto mais caro do mundo, há 30 anos, puta que me pariu. Esse povo ganha dinheiro fácil. E a psicopatia vai dizer qualquer coisa para esse esquema continuar. Nós não podemos deixar, porque esse país é nosso. A nossa bandeira já está avermelhada, mas a nossa bandeira é verde e amarela, não é? Então, esse self original que já morreu nessa gente, não tem compaixão, tem a empatia fria, mas não sente nada que o outro está sentindo. Não tem remorso,
Tem uma imagem, aperta seus botões, é um jogo de controle e poder e vamos embora. E aí eu fui olhar os vídeos, tem vídeos infelizes, como eu falei, acho o capitão arrogante, acho ele muito infeliz muitas vezes, acho ele totalmente desajeitado, algumas coisas que ele diz são preocupantes, pode dar merda com ele no poder? Pode. Muita gente que eu respeito e amo de paixão, continuarei respeitando e amando de paixão, vote em quem votar, pelo que são as pessoas, porque vínculos saudáveis a gente não faz. Joguinho da fama à lama com a velocidade da luz, o sujeito é o máximo, o sujeito é o mínimo, isso é bem coisa de desordem. Ou é tudo preto, ou é tudo branco. Não. Então a vida é um pouco mais, com maturidade, você responde por si. Né? Bolsonaro, com todo o desajeitamento dele, falou lá para Maria do Rosário, que ela chamou ele de estuprador, porque ele estava discutindo o Champinha, caceta, o Champinha, sequestrou, manteve em cativeiro, torturou, violentou sexualmente e matou 2 jovens que estavam acampando na praia. E aí ela vem e chama o cara de estuprador. Ele fala, você é feia que nem merece ser estuprada. Qualquer um de nós talvez respondesse coisa mais bonitinha para Maria do Rosário. Me poupe, né? E aí o cara que luta por uma coisa de mais ordem e progresso, de limites sadios, né? Não contra o homossexual, mas contra a homossexualidade na primeira infância. Você sabe que qualquer abuso sexual na primeira infância, e isso vale para aqueles de nós que passaram abuso sexual, com a tribo grande de sobreviventes que eu atendo, pessoas passaram abusos sexuais diversos. E isso não é uma coisa que a gente fala muito naturalmente, nem é para a gente sair fazendo propaganda disso, mas existe um caminho para a gente se atender. Quando o abuso sexual acontece, estou falando de uma situação lá de infância, de ver os pais transando, de escutar coisas desse tipo, né, de não ter borda, ser falta de limite, onde não há limites à patologia. O nosso desejo original, que é da Kundalini que sobe, né, do nosso desejo original da energia erótica, que não é só o sexo genital, mas é a energia erótica que faz tudo funcionar em nós, inclusive nosso senso de dignidade, nossa tomada de decisão, nossa afetiva, nossa comunicação, nosso raciocínio, nossa espiritualidade, tudo vem de uma energia que vai e volta, né? E esta energia erótica, que é onde eu digo eu sou, né? Ela também tem a sexualidade, genitalizada ou não, como parte da gente. Quando esta sexualidade é ludibriada, que é o que acontece no abuso sexual, nós somos ludibriados na psique logo na chegada desta terra. E a gente tem vários problemas com isso. A gente fica meio dançado, a gente tem dificuldade de tomar decisões, a gente sofre, carrega uma vergonha tóxica que não deveria, porque a vergonha não é nossa, a gente não teve culpa. Muito bem. Reserve. Bolsonaro, o tal do kit gay. O escândalo que ele faz com essa coisa do kit gay. Tem toda razão. Uma coisa é a gente ser livre, outra coisa é uma minoria, que porque é homossexual e é minoria se sente rejeitado, porque existe sim muito preconceito contra negros, contra gays, contra mulheres divorciadas. Olha só, eu aqui sou uma minoria rechaçada, Bolsonaro, não. Que isso? Ao se sentir rechaçado, o homossexual enxerga no Bolsonaro, que está falando dessa homossexualidade cultuada culturalmente no momento de vida em que mais problemas emocionais nascem do que não, com rechaçar gays. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E o que ele está dizendo faz sentido, a homossexualidade ou esta educação sexual, que vai também fazendo parte do gramscismo cultural, da cultura líquida, não é? Olha, você não pode ser nada com muito pragmatismo, nem homem nem mulher. Porque se você for mulher e se vestir de rosa, você, isso aí é uma ditadura da sua parte, você não pode. E ser mulher é algo importante. Se nem isso você pode assumir, você começa a não saber qual é a sua vocação, o que você gosta, o que você dá conta, o que você não dá. Não é para menos que a gente tem um nível profundo de depressão, adicção e agressão crescendo no planeta. A ONU disse que em 50 anos ia acabar com as drogas no mundo. Não as drogas. Ele não. Sabe o que aconteceu? Quando terminou o prazo, aumentou 30% as drogas no mundo, depois do prazo da ONU, que era não a não sei o quê. Então para com esse troço, não é não ele, é sim é o quê? Quais os limites sadios que o Bolsonaro está propondo e que nós como sociedade deveríamos abraçar? E olha, a ditadura das minorias, que é a segunda, né, que assim, essa coisa de que a homossexualidade tem que reger tudo, você tem que achar legal e deixar isso ser a principal coisa. Não, isso tem que ser sempre muito respeitado.
especialmente se é fruto de traumas também, ou trouxe traumas pelo fato de a pessoa nascer assim, homossexuais nascem assim. Eu não sei se você sabe, mas um dos meus livros se chama A Estrutura do Tesão. E eu, quando fui pesquisar isso, descobri que 20% dos mamíferos têm atividades homossexuais ou são homossexuais. Mamíferos, todos os bichos. Aí a gente cai do cavalo, fala, bom, isso aí não é distorção, isso aí não é maldade, isso aí não é sacanagem. Isso aí é algo que é. A pessoa tem esta natureza, e daí? Tem 1000 leituras para isso, a Amit Goswami da física quântica tem uma leitura espiritual, porque ele é indiano, então, que a pessoa nasceu. Doesn't matter. Esta é uma escolha que... E aí, quando eu escuto o Bolsonaro, ele é pragmático, desajeitado, mas ele diz, olha, o que a pessoa está fazendo com a sexualidade dela é problema dela. E é verdade. Agora, a gente cultuar isso, levar isso para as escolas e não conseguir pôr limite nas coisas e tudo começar a gerar um dodói, né? Esse dodói está servindo ao interesse de alguém. E se este alguém é esta corja da corrupção e este homem vem para falar corrupção, enough is enough, suficiente é suficiente, gente minha, esse cara vai sofrer risco de vida como a gente viu que sofreu. E aí eu olho e falo, não posso não votar. Eu preferia não votar. Acho essa urna fraudável, acho o sistema todo, a gente tem um problema do sistema, acho que a intervenção, se tivesse uma proposta também não baseada na projeção, todos os intervencionistas projetam tanta raiva, tem que vir uma intervenção extraterrestre e tudo mudar. Às vezes não lidou com certas coisas suas e quer a solução milagrosa, né? Mas às vezes quando o abuso é muito grande na família, alguém que está batendo nas pessoas, alguém que está usando drogas dentro de casa, alguém que está fazendo abuso sexual, alguém que está explorando financeiramente, patrimonialmente, emocionalmente ou fisicamente outro, alguém precisa de limite. Às vezes a gente chama a polícia, é verdade. Mas numa família, num esquema, num sistema vivo, a força bruta, você chama a polícia. O que você faz com teus filhos? O que você faz com o teu casamento? O que você faz com o teu coração? Com a tua energia, com o teu ânimo, com a sua saúde física? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que chamar a polícia e a força bruta, Bolsonaro. Mas eu não vejo que o Bolsonaro está nesta coisa que se iconizou. Interessa alguém iconizar o Bolsonaro. Assim, me desculpa que eu escuto o cara falando, eu falo, bom, isso faz sentido. Eu nunca tive ódio do Lula. Eu tenho um rechaço pelo escárnio, pela cara de pau, de toda essa esquerdalha e pelo comunismo internacional, que é muito grave. Vocês têm que estudar Foro de São Paulo. Vai ler o que é Foro de São Paulo. Não porque, é legal bandeira. Vai ler. E não é assim, é conspiração, é teoria da conspiração. Eu acabei de vir de Nova Orleans, onde está a Quantum House, onde ela nasceu. A migração de venezuelanos, por qualquer razão, saiu lá do sul dos Estados Unidos e acabou indo para as cortes de New Orleans. A história é comprida, mas a gente tem lá as turmas Método Quantum, Analista Quântico, os nossos correspondentes e amigos em Nova Orleans, e tradutores juramentados, a tradução para os hispanos, e português e francês, para o inglês tem lá essa gente. E eles vieram falar comigo, Cláudio, vocês têm que parar isso, pelo amor de Deus. As histórias que a gente escuta na corte desses venezuelanos chegando aqui são um horror do que esse governo fez. Primeiro, desapropriando as coisas de todo mundo, os bancos passaram a ser todos estatais, o Estado vai ficando grande, porque interessa um Estado grande, né? Você precisa ter onde tirar dinheiro. Então o Estado sendo dono de tudo, né? E a violência e a violentar das crianças. Isso é muito grave, isso tudo não começou de repente, isso veio aos poucos. Tem que interromper isso, porque o Brasil está nesse caminho. E assim, não adianta a gente se agredir, dizer, porque não, cara, leia, molhasse isso aqui que a gente quer. Nossa bandeira é verde e amarela, a gente quer a democracia, a gente quer o respeito a todos. Há um texto meu, recente, no meu Facebook, eu também postei no Estúdio Cláudia Hicken, que é facebook.com/Estúdio Cláudia Hicken, e no meu Facebook, Cláudia Hicken. Esse está sempre lotado, porque tem lá um limite, né? Mas esse texto a respeito das minorias, a gente não quer uma ditadura disfarçada, mas é um texto muito bom de uma acadêmico, né, como é minha área de ciência, um laboratório, uma universidade, essa coisa toda da gente olhar as coisas com um pouquinho de elemento científico. Sabe que a democracia é muito importante, a democracia é pela maioria. Sabe que a minoria sempre tem algo a nos contar sobre um defeito da sociedade, ou sobre uma necessidade de algo para o qual não se dá atenção, que a gente tem que dar atenção, né? O que você quer é amor, o que você quer é respeito, não uma ditadura disfarçada a serviço da minoria, porque aí eu tenho que achar legal ser homossexual e eu tenho que achar que isso é a coisa mais bonita do mundo. Eu não tenho que achar isso ruim, eu não tenho que achar isso o máximo, eu tenho que respeitar isso e ser respeitada.
E se alguém é homossexual, bancar. E não ter uma ideologia de gênero em que você começa a dizer, não, eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu posso ser planta. Eu já fiz um vídeo sobre isso há um ano, e agora a gente começa a ver instituições na França, no Canadá, nos Estados Unidos, associações objetivas defendendo a pedofilia como exercício, ou seja, o sexo com crianças. É patologia pura, gente minha. É a era do narcisismo patológico em que você perde o foco, plugue com o selfie, não tem accountability, não responde por si, e aí vamos goela abaixo falando que é liberdade eu fazer o que eu tô afim. Porque como eu tô afim de fazer isso, isso tem que ser lei. Como eu não quero negociar, não quero ter nenhuma rejeição, então é o seguinte, tem que ser lei. Todo mundo tem que achar legal pedofilia. Ah, fanculo! A gente tem que pôr limite, manter a saúde. Aí vem um candidato. E os candidatos que trazem uma coisa de, não, pera um pouquinho, honra, pátria e amor, força e paz e família e Deus, né? Porque você também tem a divindade ou a religião, socialismo, a religião é o partido, né? Então a gente não pode ter um Deus humano, a gente tem que ter um Deus divino, né? Então, a sociedade contemporânea corre o risco de ver a democracia ser superada por um outro modelo político, mas não um modelo melhor, um mais aprimorado. É uma superação de uma espécie de ditadura das minorias. Então, é preciso esclarecer que essas minorias que sempre existem, elas realmente representam necessidades da sociedade, elas tradicionalmente funcionam como uma espécie de consciência e de visão crítica dentro da sociedade, apontam falhas, demonstram pontos onde é preciso que a estrutura social passe por um processo de aperfeiçoamento, então a gente tem que defendê-las. Agora, o problema é que a gente vê que as minorias, esses grupos de defesa, começam a virar do homossexual, do aborto, da intervenção autoritária do Estado na vida das pessoas, e se proclamam, se autoproclamam esclarecidas, de vanguarda, mais éticas, de mais amor, e ele não, porque ele é violento, ele é bruto. Cara, desculpe, a gente não pode ancorar isso sem de verdade fazer uma avaliação. E aí a gente tem uma maioria de população que começa a discriminar o que é maioria, democracia é o voto pela maioria, né, sem provas, e não toleram questionamento, gostam de se fazer de vítima, né? Se autoproclamam discriminadas, mas discriminam a maioria da população, acusam muitas vezes sem provas. E a maioria da população fica sendo acusada de ser preconceituosa, conservadora, fascista, e essas coisas, diante de grupos religiosos, especialmente dos cristãos, vão acusar isso desse povo ser fundamentalista, de serem essas coisas horrorosas e xingamentos assim que moralmente impedem a gente até de falar, não, pô, eu vou ser chamado de fascista, eu vou ser iconizado como esse horror, como alguém que é isso, que é aquilo, e você desgostado, oh, fuck it, pela saúde mental minha, da minha família, de eu pisar meu chão, ganhar um dinheiro justo, trabalhar e ter saúde, ter limites, e pro meu país, que é maravilhoso, um dos países mais lindos, mais ricos do mundo, nós somos um dos povos mais resilientes do mundo. Você sabe, eu tenho mais de 2 milhões de pesquisas com o método Quantum. O Sobreviver está vindo em novembro, no Resilience Summit, esse evento lindo em novembro, com gente do mundo inteiro, inclusive o Sam Vaknin, Richard Grannon, que está junto com a gente, o Wellington Nogueira, brasileiros da iniciativa social, brasileiros do pensamento que estudam as coisas, para dizer, cara, a gente é um dos povos mais resilientes do mundo, o brasileiro é sensacional, nós temos que nos unir nesse momento, né? Então, se essas minorias querem criar leis para os seus próprios desejos e vontades, sem limites, eu quero ser uma planta, eu quero que eu possa transar com criança ou com bicho, que isso seja legal, porque se você não achar isso legal, você é preconceituoso, você está me reprimindo. Olha, vai na base da psicanálise, precisamos muito, você não consegue lidar com nenhuma castração, tem que, né, fazer deslocamentos a repressão, a suspensão do seu emocional, não consegue lidar. Não, olha, eu quero isso, E aí você lida com a sua responsabilidade, mas não põe para todos os outros, né? E aí criticar, até mesmo demonizar qualquer expressão da maioria e de limites, onde há limites à saúde, é patologia pura para poder impor ideais e vontades e conseguir amplos e milionários patrocínios de empresas privadas do Estado e do governo para continuar transmitindo para o cidadão sua visão de mundo. E aí eu estou falando da turma corrupta que faz isso. Então, o mais grave é que essas minorias são super bem organizadas, contam com amplos financiamentos vindos do exterior, fundações multimilionárias.
apoio nas mídias, nas redes sociais, né? Com apoio dentro de setores estratégicos do Estado, de empresas privadas e da realidade da frase de Gaetano Mosca, quando afirma: a minoria organizada afronta a maioria desorganizada. Portanto, gente minha, o futuro da democracia, o futuro do Brasil, do país, a existência das maiorias está em jogo. É possível ser criado um sistema jurídico onde apenas uma minoria de esclarecidos, os novos Illuminati, vão decidir toda a vida e o destino das pessoas. Você já imaginou? É aquilo, né? É aquele cara dentro de casa que é o dono da banca, filhos submetidos, todo mundo, cara, bebe, rouba, traz, estupra, mas ele é aquela minoria que manda e ele resolveu que ele é o dono da banca. Nas empresas isso tem, nos governos isso tem. Num país, essa espécie de ditadura perfeita, talvez mais perfeita do que a ditadura sonhada pelos regimes totalitários do século XX, que são de fato o nazismo e o socialismo, são um horror. Então é preciso questionar o poder que as minorias têm na sociedade contemporânea. É preciso que as maiorias se organizem e procurem expor e lutar por seus ideais, por suas ideias e valores, e aí olhar. Quando eu falo da defesa da minoria, como aquela minha amiga branca que no meio de negros numa comunidade era muito rechaçada, o que ela quer é amor, é respeito, é ser aceita, é ser tratada de uma maneira, e são limites de respeito. As minorias nesse sentido devem ser protegidas, devem ser levadas em conta, como os valores de ordem e progresso também devem. Por isso, esse é meu posicionamento. O Brasil precisa de mudança nesse momento. Olha direito se não estão iconizando por interesses terceiros, quartos, quintos, né? Então, esses dois pontos me fazem achar que não dá para eu não votar. Eu gostaria de dizer não para essa urna, porque é sacanagem, é lei, né? Mas eu vou votar mesmo assim. Tipo, fecha o olho, se seja que Deus quiser, e ver se a gente consegue fazer uma virada no primeiro turno, uma mudança de rumo para começar a reconstruir esse país. A intervenção militar, que poderia ser uma coisa de fazer uma faxina geral, é super imatura, os intervencionistas brigam entre si, a gente não consegue, a gente vê muita confusão, e eu não vi como é que seria um plano, como é que é mesmo isso, então se assumisse um governo militar, e não ditadura militar, vamos lá, né? Eu que vivi os anos 70, eu vi que minha tia tinha um revólver, tinha porte de arma, o PT nasceu nos anos 70, qual é a ditadura militar que deixa partido político nascer, ou deixa as pessoas terem porte de arma? O que tinha era uma perseguição a comunistas, assassinos e essa coisa. Essa história nos foi contada de uma maneira meio torta, né? Como esse impeachment de agora já está sendo escrito nos livros de história como golpe de 2016. Ora, desculpe, o socialismo pode ser bom, ou socialismo, né? Pode na Alemanha, como a gente tem uma experiência lá, minha filha viveu 6 meses lá, tem boas experiências. Agora, o socialismo comunista perverso, a ditadura socialista, a ditadura de proletariado, qualquer ditadura, ela squeeze, ela aperta a nossa alma. Então, desculpe, se alguém te desonrou, esse não foi o capitão Bolsonaro. Se você projetar nele aquele que tem a mão forte para parar a mão do abusador que te bateu ou que te abusou, você vai enxergar o Bolsonaro talvez com mais justiça, porque ele de verdade está comunicando. Eu não tenho paixão pelo Bolsonaro. Não acho ele o máximo, mas eu acho que é o que o Brasil precisa nesse momento. Acho que é o que nós temos que fazer. E eu não vou projetar nele meus abusadores, eu vou projetar nele aquele que está pondo limite em abuso, para eu me sentir mais forte de que sim, eu tenho o direito até de dizer que vou botar no Bolsonaro e exigir respeito como eleitora, como democracia, né? E assassinatos morais serão bloqueados em 30 segundos. Conversa, questionamentos, falas do Bolsonaro, pega os vídeos terríveis dele, eu olho e falo, pô, eu não encontro. Tem alguns mais antigos que realmente foram mais infelizes, mas o Brasil precisa de mudança, a hora é essa. Então esse é meu razoado. Não considero, minha avaliação não é nem de narcisismo nem de patologia. O mapa astral dele, que alguém também fez, é legal. O mapa astral do Haddad é mais preocupante, porque tem Marte na casa 10, no meio do céu, para quem de vocês fala astrologuês, que realmente ali tem alguém que não negocia, não parece, né, mas não negocia. A urna fraudável é preocupante e o nosso direito a um Brasil melhor é nosso direito. Portanto, eu vou votar 17 no primeiro turno. Acho que a gente tem que fazer isso. Galera do Amoedo, galera, eu gostaria de falar, todo mundo quer votar no Amoedo, vota no Amoedo, que a gente consegue. Não consegue. Nesse momento, o risco é muito grande. Quando dá segundo turno, a sacanagem da urna é mais forte nesse segundo turno. E é melhor que a gente garanta isso no primeiro turno.
e interaja, né? Interaja com a sociedade para a gente ter essa honra, força e paz, esse respeito, essa respeitabilidade e algo mais neutro e mais saudável para criar nossos filhos, para lidar com a gente mesmo, para respeitar nosso corpo. Porque a vergonha daquele que mente, rouba e trai é deles, não nossa. Chega de vergonha alheia, chega de vergonha dos maus brasileiros ou dos abusadores. Né? Quem tem um selfie verdadeiro, né, como narcisista e psicopata que não tem selfie. A criança interna morreu, ele escolhe uma imagem, vai fazendo o jogo, vai ficando no controle e poder, sem estar ali. Né? Não tem ninguém ali dentro, cara. Se tem alguém aí dentro e você tem essa coisa, pensa nessa alternativa de mudar esse estado de coisa de abuso. Pensa nessa coisa de a gente ter uma participação ativa. E observa, né? Como aquela PL que eu postei aí, que as mulheres falaram, nenhuma mulher merece ser estuprada, e era uma PL, todas as feministas aplaudiram. E aí ela falou, eu não falei o nome do deputado, mas é um projeto de lei do Jair Bolsonaro. Os projetos de lei do cara e as coisas que o cara estão falando são tudo contrário dos ícones que a imprensa botou. Misógino, que não gosta de mulher, racista, a sogra do cara é negra. Ele é casado, ele é padrasto de uma menina no primeiro casamento da esposa dele. Você já viu a amizade que ele tem com os 4 filhos? Você sabe o que é ter amizade de longo prazo? Intimidade na família? Isso é trajetória. Cheio de homem aí que fala grosso, faz acontece, não tem amizade com os filhos, não sustenta, fala mal da mulher. Ah, realmente isso é difícil. E tarará, porque não tem presença. Esse cara tem os 4 filhos com ele. Eles têm zero de corrupção, não tem história de corrupção com o Bolsonaro. Você não acha que isso é uma novidade? Você não acha que isso é algo importante para a gente pensar? Que talvez seja o que o Brasil precisa? E um aspecto que eu acho importante nessa coisa do Bolsonaro é o confronto à nossa infantilidade, não é? Porque, assim, até o armamento, você se defendeu, você cuidar da educação dos seus filhos, não dar isso para o Estado, que moral que tem esse Estado para educar seus filhos, essas falas que ele tem, trazem um pouco o elemento de a gente ser maduro, ser soberano, né? A soberania do indivíduo. E isso chama por maturidade em nós, né? A accountability você não tem, accountability se você não responde por si, não tem essa soberania, essa maturidade. É também um desafio a uma sociedade dramática que sempre será uma sociedade infantilizada. Mas a gente fala, vai embora do Brasil. Eu tenho dificuldade, sou suíça, brasileira, tenho minha filha na Austrália, minha irmã na Itália, a outra nos Estados Unidos, a nossa família é espírito de Deus, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas é aqui que eu estou. Eu sou brasileira e é aqui que eu vou continuar. Inclusive levando ciência para fora e sendo recebida como cientista brasileira de respeito, com um bom trabalho, ajudando as pessoas e honrando a minha vida e meu caminho. Com a verdade. A verdade é uma coisa que a sociedade narcisista não gosta de lidar. Então, gente minha, voto Bolsonaro 17, espero que dê primeiro turno, espero que vocês ajudem, bota a consciência, bunda no chão, cabeça nas estrelas e vamos embora que a gente tem um país para arrumar, tá? Obrigada, eu sou Cláudia Rick, eu tô no quantumhouse.com. Beijo.